Olá! Bem, quem é que nunca olhou para uma criança com um comportamento, digamos, mais difícil e pensou: mas o que é que se passa aqui? É sobre isso que vamos falar. Nesta análise, vamos tentar ir para além do óbvio, tentar descodificar o que é que as crianças nos estão realmente a dizer com as suas ações. Pronto. É uma imagem que todos conhecemos, não é? Uma criança que se isola, ou que tem uma daquelas explosões de raiva, ou que simplesmente parece que não quer cooperar. E, sejamos honestos, a nossa primeira reação é quase sempre de frustração. Mas e se essa nossa frustração nos estiver a tapar os olhos, a impedir-nos de ver o que realmente importa? E é aqui que entra a pergunta que muda tudo. Será que a criança está a ser difícil ou será que está a pedir ajuda? E se aquele comportamento não for um ato de desafio, mas for antes um pedido de ajuda? Um pedido de ajuda desesperado, expresso da única maneira que a criança conhece naquele momento? Ok, então vamos aprofundar isto um bocadinho. A primeira grande mudança de mentalidade, o primeiro passo, é mesmo este. Deixar de olhar para o comportamento como um desafio e começar a vê-lo como comunicação. E olhem, esta citação de Siegel e Bryson acerta em cheio. Diz que o comportamento disruptivo pode ser a linguagem de quem não sabe pedir ajuda. É isto mesmo. Pensem nisto. A agressividade, a desobediência, as birras, isso não é o problema. É só a pontinha do iceberg. O que está por baixo, escondido, são emoções gigantes, avassaladoras, que a criança muitas vezes nem sequer sabe nomear. Medo, tristeza, uma frustração enorme. Ok, então se o comportamento é uma pista, o nosso papel passa a ser um bocado de um detetive, não é? Temos de descodificar o que está por trás. E para sermos bons detetives nisto, ajuda a perceber o que é que realmente significa uma perturbação emocional. E a definição é esta. São alterações, atenção, persistentes e significativas na maneira como a criança sente, expressa e controla as emoções. E o mais importante, estas alterações interferem com a vida dela, na escola e com os amigos. As palavras-chave aqui são mesmo persistente e impacto. Não estamos a falar de uma tristeza que passa ou do medo normal do escuro, estamos a falar de algo que está lá, dia após dia, a afetar negativamente o seu dia-a-dia. E este quadro aqui ajuda imenso a ver a diferença. De um lado, temos a ansiedade típica, normal, faz parte do crescimento. Do outro, a atípica, que é aquela que paralisa. Reparem bem, a ansiedade normal tem a ver com medos passageiros. Já a atípica, bem, aí já falamos de evitar a escola constantemente, queixas de dores de barriga ou de cabeça, ou até ataques de pânico. E olhem para a duração. A atípica é prolongada e tem um impacto real na vida da criança. É aqui que os alarmes começam a tocar. E de onde é que isto vem? Bom, é super importante percebermos que não há um único culpado. Não é tão simples como apontar o dedo a uma coisa só. O que vemos é quase sempre o resultado de uma teia complexa de fatores biológicos, psicológicos e do ambiente, como o stress em casa ou o bullying na escola. Perceber isto é libertador, porque nos tira o peso da culpa e permite-nos focar naquilo que realmente interessa. Como é que podemos ajudar? Ok, agora que já percebemos um pouco melhor o quê e o porquê, vamos ao como. Como é que respondemos a isto? E aqui a neurociência dá-nos uma ajuda incrível. Esta é, se calhar, a mudança de mentalidade mais importante de todas. E a regra de ouro é esta: acalmar primeiro, ensinar depois. Isto devia ser um mantra. Porque, pensem bem, tentar ensinar uma lição ou argumentar com uma criança que está no meio de uma tempestade emocional é como tentar plantar sementes no meio de um furacão. É completamente inútil. Não vai funcionar. Mas porquê? Porquê é que não funciona? A ciência explica. Quando uma criança está em stress, quando se sente ameaçada ou simplesmente assoberbada, o cérebro emocional dela, uma parte chamada amígdala, assume o controle total. É como se fosse um detector de fumo interno que, de repente, dispara um alarme de emergência a tocar aos berros. E o que é que acontece quando este alarme ensurdecedor dispara? A outra parte do cérebro, o cérebro pensante, a parte da lógica, do raciocínio, desliga-se, fica completamente offline. É por isso que, naquele momento, a criança parece que não ouve, não consegue raciocinar, porque literalmente não consegue. A parte do cérebro para isso está desligada. E aqui que entramos nós, os adultos. O nosso papel é absolutamente decisivo. A nossa calma, a nossa presença tranquila e segura funciona como um regulador externo. Somos nós que ajudamos a desligar aquele alarme ensurdecedor. E só quando o alarme se desliga é que o cérebro pensante pode voltar a ligar-se, a ficar online outra vez. Muito bem, já percebemos a teoria. Agora, vamos à prática. Que ferramentas é que podemos pôr na nossa caixa de ferramentas para ajudar as crianças a desenvolverem estas competências emocionais? Existe um modelo muito útil para isto, que nos dá 5 competências-chave. Primeiro, a autoconsciência. O ponto de partida é saber reconhecer o que estamos a sentir.
Depois, a autogestão. Ok, já sei o que sinto, agora o que faço com isto? A seguir, expandimos para fora. Consciência social, que é basicamente empatia. E a partir daí, as competências de relacionamento e, finalmente, a tomada de decisões responsáveis. É como construir uma casa, tijolo a tijolo. E como é que isto se aplica na prática? Bem, com coisas muito concretas. Estabelecer rotinas claras que dão segurança. Criar momentos para falar de sentimentos. Ter uma caixa das emoções, onde se pode desabafar por escrito, uma ideia fantástica. Mas o mais importante, e talvez o mais poderoso, é validar o sentimento. Dizer, eu percebo que isto seja difícil para ti, pode mudar tudo. Estamos a validar a emoção, não necessariamente o comportamento. Mas claro, nada disto funciona se for feito de forma isolada. A escola não consegue fazer tudo sozinha. A colaboração com as famílias é, e vou sublinhar isto, absolutamente crucial. Esta imagem do puzzle é perfeita para ilustrar a ideia. A criança está ali, no centro. E todos os adultos à volta dela, em casa, na escola, são peças desse puzzle. Para a imagem ficar completa, para o apoio ser eficaz, todas as peças têm de encaixar. Temos de trabalhar em equipa. Mas a pergunta de 1 milhão de euros é: como é que se começa essa conversa? Este slide dá-nos um guião fantástico. Ouçam só. Tenho notado que o João parece triste, está a afastar-se dos amigos. Queria saber se notaram alguma mudança em casa. Reparem nisto, não há julgamento. Há uma observação, uma partilha de preocupação e uma pergunta aberta. É uma porta que se abre para a colaboração, não uma parede que se levanta como uma acusação. E aqui temos as regras de ouro para essa conversa. Primeiro, o timing e o local. Um momento calmo, em privado. Segundo, factos, não rótulos. Dizemos, notei que ele rasgou o desenho. Não, ele é destrutivo. É uma diferença gigante. Terceiro, e isto é fundamental, ouvir. E por fim, o objetivo, encontrar soluções juntos. A ideia é ser um aliado, não um adversário. E para terminarmos, vamos focar-nos naquilo que no fundo é o alicerce de tudo o que falamos até agora. A ideia mais poderosa de todas. O poder da ligação. E isso leva-nos a este conceito, sermos um corregulador. O que é que isto quer dizer? É simples. Muito antes de uma criança aprender a acalmar-se sozinha, ela aprende a fazê-lo conosco, através da nossa calma. Nós funcionamos como o seu porto de abrigo no meio da tempestade. Emprestamos-lhe a nossa calma até que ela consiga encontrar a dela. Exato. A capacidade de se acalmar sozinha, a autorregulação, não é algo que nasce com a criança. É uma competência que se aprende. E aprende-se construindo-a, camada por camada, através de centenas de pequenas interações. Cada vez que um adulto de confiança empresta a sua calma, está a ajudar a criança a construir os seus próprios alicerces para dar sentido ao seu caos interior. E isto deixa-nos com uma reflexão final, uma pergunta para pensarmos. O conhecimento académico, claro que é importante, mas e se a maior lição que podemos dar a uma criança não estiver nos livros de matemática ou de português? E se a nossa maior contribuição for simplesmente a segurança que a nossa presença lhes dá? Pense nisso.